Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E no episódio de hoje, eu tenho não um, mas dois entrevistados. Vamos falar com os sócios, Lenin Franco e Júnior Moraes. Quem que eu apresento primeiro? Primeiro mais velho, por favor. Primeiro mais velho, Eu ia bom dizer jeito. a mesma coisa. Lenin, eu te conheço desde o Bahia. Isso. Que devia ser 2013, 14, por ali. Exatamente, por aí. De lá para cá você passou pelo marketing do Botafogo, do Cruzeiro, da CBF e hoje tem uma agência. Como é que está sendo essa nova fase da sua vida? É diferente. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, principalmente com você que a gente já se conhece há tanto tempo e ao lado de Júnior, que tem uma história tão bonita para contar. São 20 anos nessa brincadeira, né? Pouco mais de 20 anos e mudou muito o futebol de 2013 para cá. Há pouco tempo eu fiz uma palestra que eu fazia uma analogia que o departamento de marketing, se eu fosse transformar ele no corpo humano, ele começou como um apêndice que o presidente do clube, quando enjoava, tirava e o clube seguia a vida. Depois a gente virou o pulmão, porque a gente começou a ser um gerador de receitas ali para o clube, de receitas extras que não fosse vender ingresso ou vender jogador, ou contrato de TV. Na pandemia, a gente vira o coração do clube, porque não tinha jogo. O único ponto de contato que o clube tinha com o seu torcedor era através do que os departamentos de marketing faziam. E, após isso, a gente virou o cérebro do clube, porque a gente começa a unir todas as valências de um clube, inclusive para contratar jogador, né? Dados, sejam eles de torcedores, de sócios, entender o mercado, tudo para poder municiar os outros setores de informações suficientes para executar da melhor maneira. Então, o marketing evoluiu muito, ainda enfrenta algumas dificuldades, eu diria assim, dentro dos ambientes de clube, principalmente clubes ainda com um modelo associativo, mas eu acho que até a minha mudança de sair de um clube e ir para outro já é parte de um novo movimento, porque antigamente também gestores de marketing não trocavam de clube, né? Então Bernardo, aconteceu isso, Bernardo Pontes, eu, depois o Rafael, então alguns já começaram a migrar, teve também Frazão, enfim. Eu acho que a gente fez parte de uma geração meio que quebrou alguns paradigmas e era a minha primeira pergunta para você. Minha primeira pergunta era justamente sobre isso, a mudança de clube, porque não é segredo ser torcedor do Bahia. Sim. Então, eu imagino que trabalhar no Vitória deva ser difícil, mas assim, Botafogo, Cruzeiro, CBF, você conseguiu fazer algo que poucos conseguem no mercado esportivo, que é pular de um clube para o outro. E o que é muito curioso, porque o Júnior jogou como atleta e ele, eu acho que não sofreu isso, né? Como você e outros profissionais da área do bastidor, né? do marketing, Isso. do financeiro, etc., sofrem. Qual foi o grau de resistência que você sentiu ao chegar nos outros clubes, de alguém cruzeirense da diretoria te olhar de cantinho e falar, esse cara não entende nada de Cruzeiro? Tem muito. Assim, eu diria assim, você falou do Vitória, é realmente muito difícil, eu diria até, no meu caso, é impossível. Não por uma falta de respeito, nada disso, inclusive porque na época que eu tentei ser jogador moleque, eu tentei ser jogador no Vitória, inclusive. Mas não deu certo, obviamente. Mas porque minha relação com o Bahia é muito forte. O que não... Eu acho que é como se um jogador que foi ídolo muitos anos no clube fosse para o rival. Eu acho que não seria correto com minha essência. No caso de Botafogo e Cruzeiro, eu acho assim... Uma das coisas que eu fiz muito questão, até por situações que eu já tinha visto de outros profissionais, de achar que trocar de clube é só repetir o que tinha sido feito no anterior de maneira correta que ia dar certo. Eu nunca tomei isso como verdade. Receita de bolo no marketing não existe. Então, eu sempre tentei entender muito o ambiente do clube, viver esse ambiente do clube para começar a fazer algo que tem a ver com a essência daquele clube, né? O Botafogo foi assim, deu tudo muito certo, no Cruzeiro também, mas eu sofri muita xenofobia, eu diria que xenofobia recreativa.
Tipo assim, quer que esse baiano quer aqui, ou tá achando que isso aqui é Bahia, apequenando a história do Bahia. Isso eu ouvi muito. Às vezes ouvia calado e tentava passar, e às vezes também, eu diria que quando eu já estava muito confiante na minha autoridade do meu lugar, eu também, brigava. Mas, em geral, eu diria que, assim, a receptividade sempre foi excelente. Principalmente porque as pessoas viam a dedicação, entrega, como você acaba se envolvendo, se apaixonando, sabe? Porque sempre tinha uma brincadeira assim, aí no dia que a gente jogar com Bahia, como é que vai ser? Velho, parece que muda o botão e eu queria ganhar. Então, assim, porque é aquilo que eu tô vivendo. Por mais que... E a gente que trabalha com futebol tem uma coisa, né, que a gente vai esfriando um pouquinho também, né? Daquela paixão de torcedor. Porque você começa a viver muito o ambiente, entender como as coisas funcionam e... Se decepcionar com pessoas, se decepciona com muita coisa, exato. E aí você... A gente na imprensa acho que passa pela mesma coisa. Exato. Se já não fui muito torcedor anos atrás, hoje bem menos. E esse tipo de problema você não viveu, né, Júnior? Assim, ou viveu? Na sua carreira como atleta, passa por isso? Eu tô aqui escutando essa conversa, assim, eu tô achando muito interessante, porque até então a gente via só o lado do atleta, né? Mudando de clube, aí você tem que entender a identidade do clube, né? Cada clube tem sua própria identidade ali, entrar no vestiário já entendendo como o que funciona, também o treinador. E o Lene está falando aqui sobre cada lugar que ele passou, e é verdade, porque por marketing ele precisa entender não só a história do clube para poder desenvolver tudo, mas ele precisa também entender como é que funciona o clube dentro, né? Ali nos bastidores. Então é um desafio muito maior, porque dentro de campo, cara, com os jogadores, essa mudança mais dinâmica de troca de jogadores, muito mais do que no marketing. E para fazer uma campanha dentro de um clube, uma campanha tão grandiosa como ele já fez dentro do Bahia, dentro do Cruzeiro, dentro do Botafogo, que envolve milhares de pessoas, de torcedores, de imprensa, de mídia, tudo, realmente o cara tem que se aprofundar, de entender muito a cultura. Assim, eu já assumi que você não passou por isso, porque me parece que com os jogadores, o torcedor está mais treinado a ser pragmático. Se ele chegar e fizer gol, tá tudo certo. Tá resolvido. Tá resolvido. E aí, claro, ele vai beijar o escudo da camisa que está no peito, e dali a 6 meses, talvez ele beije outro escudo. Deixa eu te perguntar, sem esse meu preconceito, nos clubes que você passou, teve algum momento em que você encarou essa resistência do, mas ele estava em outro clube ali, ele não torce pro meu clube aqui? Eu, particularmente, ao contrário do que ele falou, eu já passei por 2 clubes rivais. Então, eu joguei no Brasil, eu comecei no Santos, minha história toda é no Santos, meu pai jogou no Santos, meu irmão jogou no Santos, eu joguei profissionalmente. E eu encerro minha carreira no Corinthians. Então, eu começo em um, termino no outro, que são rivais. Tá. E na Ucrânia, eu joguei no Dinamo de Kiev e depois fui jogar no Shakhtar Donetsk. Então eu joguei... Então você pulou o muro 2 vezes. E, cara, eu não me arrependo de nada, porque, assim, existem histórias nos bastidores que precisam ser contadas, né? Quando eu estava no Dinamo, eu estava muito feliz lá, estava no meu último ano de contrato, e comecei a fazer bastante gol, era o artilheiro da Liga Europa, estava disputando ali com o Immobile da Lazio, e eu cheguei pro presidente e falei, presidente, eu quero renovar meu contrato, que eu quero ficar aqui. Ele falou, não, tranquilo, a gente vai ver e tal. E meio que se conversou. E aí fui fazendo mais gols. E aí começou a aparecer clubes interessados em mim. O Shakhtar ainda não. Quando apareceu os rumores que o Shakhtar estava interessado, ele veio. Júnior, vamos renovar. Falei, presidente, eu já te chamei 2 vezes e você não quis, né? Aí ele falou, não, vamos conversar. Aí sentei na mesa com ele, primeira coisa que ele falou, você só não pode ir pro Shakhtar. Então, parecia que ele estava mais preocupado de eu não ir para o Shakhtar do que realmente eu ficar no Dinamo. E quando foi feita a proposta, em vez de aumentar meu salário, diminuiu. Tudo bem, se fosse o momento do clube ali, pode acontecer, eu ficaria no clube. Aí eu falei, quem negocia é minha empresária e tal, tinha uma empresária na época. E ele falou, então faz o seguinte, fala para ela vir de Dubai, ela mora em Dubai, para cá, que eu vou sentar para negociar direto com ela. Ela pegou o voo, chegou, eu avisei todo mundo. Marcamos a reunião, quando chegou lá, ele não atendeu ela, o advogado do clube chegou, deu um papel na mão dela, assim, com os valores, pegou e foi embora. Aí, a partir desse dia, eu falei, cara, desculpa, mas a partir de agora não tem mais negociação. E aí, o Shakhtar fez a proposta, eu já estava muito adaptado na Ucrânia, não queria ir embora da Ucrânia, nem minha família.
tenho um carinho enorme pelo país, né? Onde, quando eu cheguei, o primeiro mês só queria ir embora e depois eu fiquei 10 anos e me naturalizei, joguei pela seleção. Então eu não queria ir embora da Ucrânia. E aí o Shakhtar seria o ápice, porque o estilo de jogo do Shakhtar combinava muito com o meu estilo de jogo. Então jogar ali no Shakhtar seria incrível. Porque no momento eu jamais imaginava que poderia acontecer, por ser rival. Mas aí chegou a proposta e aí eu gostei, falei, não, vambora. Aí aceitei. Aí, cara, com esse presidente, depois, meu irmão me chamou umas 5 vezes, assim, ameaça. Virou confusão, persona não grata. Aí ameaça e tudo. Mas assim, cara, eu dei a oportunidade, eu queria ficar no Dínamo. O jeito que foi tratado tudo foi com muito desrespeito. E, cara, eu queria continuar no país. Eu não ia mudar do país por causa da porque rivalidade. todo mundo ia ficar bravo comigo. Não, cara, até a minha vida. Não queria sair da Ucrânia, queria continuar. E foi maravilhoso, porque aí eu me naturalizei ucraniano. Aí fui 2 vezes o brasileiro com o maior número de gols na Europa. Passando o Neymar, Gabriel Jesus na época, Richarlison, que eram os atacantes da seleção. E joguei pela seleção da Ucrânia. Então, se eu tivesse ido embora ali do Shakhtar para outro país, não ia poder viver tudo toda isso. essa oportunidade. O que é morar na Ucrânia? Porque hoje o que a gente tem é guerra, né? Uhum. E a guerra está acontecendo desde 2022. 22, Então, já faz um tempo. Então, a Ucrânia hoje está no nosso imaginário como um ambiente perigoso. O que te fez querer ficar na Ucrânia depois daquele choque inicial, que eu imagino que tenha sido um choque de comida, de linguagem, de frio? O meu carinho, da minha família, né, pela Ucrânia, não é somente porque a gente viveu dentro de campo. Muito mais porque a gente aprendeu fora de campo. Como a gente se desenvolveu, como a gente teve um olhar de vida muito maior, muito mais amplo do que quando a gente chegou. Quando eu cheguei lá, foi a maior contratação do clube, Metalurgo Donetsk, na época. E eu cheguei com o meu ego lá em cima, né? Cheguei aqui para ser o destaque. Fiz o contrato de 3 anos. Só que logo quando eu chego, meus próprios companheiros de clube não davam nem bom dia para mim. E aí eu falei, caraca, filha da mãe, né? Que vocês querem? Pô, vim pra ajudar e tal. Aí nos treinos, pegava a bola, os caras porrada pra caramba. Eu falei, caramba, filha da mãe. Aí eu acabava assim o treino, tudo, eu falava, não precisa disso aqui não, povo infeliz. Aqui só tem gente infeliz, ninguém sorri, ninguém brinca, ninguém dá nem bom dia. Quero ir embora, quero ir embora. Só que tinha assinado o contrato há 3 anos, não tinha como desistir. E aí eu já tinha passado por outros lugares, né, pela Romênia e pela Bulgária, e eu já sabia o quanto era importante aprender a língua e fazer amizade local. Comecei a chegar 2 horas antes do treino, fazer amizade com o roupeiro, com a tia da cozinha. Aí aprendi a língua, né, começava algumas palavras e tal. E aí, na verdade, eles estavam me observando. Eles estavam só me observando. Pra ver o quanto você estava disponível para aquilo. Né? Se eu era um sacana que estava lá para faltar com respeito, tomar o dinheiro deles e ir embora, ou se realmente eu era um cara que eles poderiam confiar. E aí, quando eles perceberam que podiam confiar em mim, cara, eles se abriram de uma certa forma que se tivesse tirado o prato de comida deles para eu comer, eles dariam. E aí eu entendi uma realidade totalmente diferente da minha, no brasileiro, né? Eu conheço o Lênin, mas não te conheço. Mas ele é teu amigo. Eu já abraço, já vamos fazer churrasco em casa. Tá tudo certo, é brasileiro. O brasileiro a maioria é assim. Na Ucrânia, não. Enquanto eu não souber quem você é, eu não vou me abrir. Eu não sei se você é uma boa pessoa ou não. E não tem certo e errado. Tem 2 culturas diferentes, de histórias diferentes, né? De país que foi totalmente fechado pela União Soviética, né? Um comunismo. E aqui o Brasil que vem, né? De muitos anos, já vem com uma abertura, com uma alegria, com esse clima amigo, né? E isso fez eu moer meu ego, né? De chegar lá, achar que eles tinham que me receber bem e não eu tinha que me adaptar a eles. E depois entender que a visão de vida pra gente, assim, ampliou muito, porque eu fui entendendo que cada lugar, cada pessoa tem uma história diferente, tem uma cultura diferente. E se a gente entender por que elas são diferentes, a gente consegue, cara, unir forças, né? E não realmente quebrar e se fechar para um mundo só. E aí você descreveu uma situação ruim com o presidente do Dínamo. Mas você lidou com outros cartolas do futebol ucraniano e também com cartolas do futebol brasileiro. Você sentiu alguma diferença no cartola? Assim, com certeza. O que eles são de diferente da gente? É outro mundo, assim, acho que até de ritmo, de conversa, de dinâmica entre os clubes. Na Romênia, na Bulgária, eles tinham uma cultura de fazer negócio. Então, se você se destacou, aparece um clube italiano, os caras querem oferecer 10, se você quer 12, vai fechar por 11, vai vender. Quando eu chego na Ucrânia, eu assino um contrato de 3 anos. E aí, me destaquei no primeiro ano. Logo chegou o Shakhtar, o Dínamo, para me contratar. Mas também o time da China, colocando muito dinheiro na mesa.
O dono do clube falou, não vou te vender. Aí eu fui pra cima dele, falei, não, tu tá de sacanagem. É outro aprendizado. Tu tá de sacanagem, tu quer acabar com a minha carreira e tal, eu preciso ter um sonho, né, preciso tal. Aí ele falou bem calmo assim, fumando charuto, tomando uísque, uma voz bem grossa. Júnior, você apertou minha mão, assinou um contrato de 3 anos. Tudo que eu coloquei no contrato, o clube tá cumprindo. Tem alguma coisa no contrato dizendo que eu sou obrigado a te vender por esse valor? Eu... Não. Algum momento eu falei que ia te vender? Te prometi que ia te vender? Não. Então, se você não quiser cumprir com a sua palavra, o problema é seu. O clube vai continuar cumprindo. Se você quiser não treinar, se você não quiser jogar, aí você vai ter problema com você mesmo. O clube vai continuar sendo correto. Caraca, aquilo pra mim foi um tapa assim de luva na minha cara, porque realmente a gente tem uma cultura aqui de não, eu quero ter que me vender, ter que fazer negócio. E a Ucrânia, você pode ver pelo Shakhtar, pelo Dinamo, é muito difícil uma negociação, né? O Shakhtar tem uma cultura de vender sempre pela cláusula de contrato ali, os jogadores, os brasileiros que foram vendidos pra Europa ou pra China, na época, né? Sempre por 50 milhões, 60 milhões, porque realmente eles não têm essa cultura de vender fácil e só se realmente bater a cláusula que eles vendem. Cara, eu vejo os cartolas assim, muito pé no chão, muito difícil a troca de treinador, então eles sempre mantêm ali pelo menos 2 anos o mesmo treinador, deixa trabalhar, as contratações muito pontuais. E aqui não, aqui é um fluxo de, cara, a gente precisa, é urgência, né? Tudo aqui é com muita urgência, né? Eu vejo um movimento de mudança no Brasil, né? Vindo com as SAFs, com o profissionalismo das áreas, até do marketing, né? Como a gente está falando. Mas eu vejo o Brasil ainda com um olhar muito curto de negócio no futebol. Então, acredito que esse senso de urgência para poder justificar para a torcida, para justificar para a imprensa, algo acaba tendo essas contratações muito a curto prazo, né? E aí você me deu um gancho bom para voltar para o Leme, porque você falou que as SAFs talvez ajudem a mudar o nosso cenário, né? Para ficar um pouco mais estável. A gente já tem aqui uns 4 anos de SAF e já deu para perceber que não é bem assim, né? Se a gente olhar para o Vasco, que já foi voltou para a associação o comando, está num imbróglio judicial. Se a gente olhar para o Cruzeiro, que já foi comprado e revendido. Se a gente olhar para o Botafogo, que foi comprado, ganhou tudo, mas agora está quebrado financeiramente e problema com sócios. Para não falar das demissões todas de técnicos, né? Dá ainda para acreditar que a SAF vai nos dar essa visão de longo prazo, vai estabilizar um pouco as funções remuneradas, os profissionais? Eu digo que dá para ter esperança, mas uma coisa que eu sempre brincava com essa analogia que é o seguinte, se 20 clubes forem SAF na Série A, 4 vão cair do mesmo jeito. Então, não é o fato de ser SAF que faz o clube ser competente, né? Eu vivi, por exemplo, um Bahia 8 anos, que era um Bahia associativo e era competente. Eu vinha contando aqui no carro, vindo para cá, de quando você lançou seu ranking lá de transparência, que a gente lutava para ser o primeiro. A gente queria ser primeiro do ranking. Por quê? Porque a gente fazia questão de que as pessoas enxergassem que o Bahia era um clube organizado, era um clube que, apesar de ser associativo, ele tinha práticas que eram práticas, vamos dizer assim, de mercado. Quando eu vou para o Botafogo, para um projeto que era um projeto de fazer o Botafogo ser atrativo para a chegada de um investidor. E o projeto foi, vamos dizer, do ponto de vista de objetivo do projeto, foi super bem sucedido. Eu sou convidado para ficar, mas eu peço demissão do Botafogo por conta do comportamento do investidor. Algumas pessoas mais próximas vão lembrar, ele chegou um dia, 2 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje, porque a gente tinha feito um jogo do Campeonato Carioca, Botafogo e Vasco, em São Luís do Maranhão, que tinha sido um jogo vendido de mando de campo. 2 horas da manhã, a gente no aeroporto, as pessoas começam assim, você viu isso aqui, você viu isso aqui? Quando eu olho, ele tinha postado no Twitter, às 2 da manhã, que ele resolveu romper todos os contratos de patrocínio. E eu disse assim, como assim? Assim, 5 horas da manhã, eu já tinha patrocinador me ligando, perguntando o que tinha acontecido, eu não sabia nem explicar. E eu falei, eu não tenho condição de trabalhar num lugar assim. Já era um clube, já era SAF nesse momento, mas ali, para mim, já mostrava o que seria um método de administração, e que é um método que eu não compactuo. E por isso me desliguei. Quando a gente vai para o Cruzeiro,
e eu fui para o Cruzeiro acho que 1 mês e meio depois, já com o Ronaldo como investidor, a gente costumava dizer que o Ronaldo não era um investidor, o Ronaldo era, como é que eu posso dizer, um incentivador, mas ele não era no modelo, vamos dizer assim, Pedrinho ou Texto, que de tempos em tempos vai fazendo aporte. Reais, não é. Ele era o seguinte, gente, eu vou dar as ferramentas para vocês trabalharem com tranquilidade, mas quem tem que fazer o clube virar um negócio rentável é vocês. Por isso que eu estou contratando vocês aqui. Então, a gente tinha um modelo de trabalho que era muito focado em fazer o clube ser um clube estável pelas próprias pernas, sem depender do investidor. Foram 2 SAFs de modelos completamente diferentes. Ambos SAFs, mas com modelos diferentes. E um clube associativo que mais recentemente também virou SAF, que é o Bahia, que eu trabalhei, que já é um terceiro modelo. Então, assim, existem modelos diferentes dentro do, vamos dizer assim, do mesmo projeto de lei, né? A forma como se administra, você pode administrar um clube associativo e ser bem administrado. A gente vem o Flamengo, como é, Palmeiras, como é. Então, não acho que a SAF seja a salvação da lavoura, mas a SAF permite com que entre dinheiro novo no futebol, vamos dizer assim. A grande diferença é essa, né? Você não consegue vender 70%, 90% de uma associação civil, não dá. Exato. Então, para captar esse investimento, só sendo SAF. Todo o resto na parte da administração... Eu, em particular, esse fetiche já tinha perdido ele faz um tempo, já antes da lei da SAF. Mas eu sei que as pessoas elas consideram muito ainda isso como uma possibilidade, porque a associação civil sem fins lucrativos parece muito com o governo, né? Que é o dinheiro não é de ninguém, o clube não é de ninguém, não tem dono. Na verdade tem, né? São aqueles milhares de sócios que são responsáveis pela gestão. Mas como são milhares, parece que não é de ninguém. E aí fica essa coisa de que, só é assim porque o presidente fica 3 anos, 4 anos e sai. Então, por que ele vai lutar por uma visão de longo prazo, por questões que vão estruturar o clube, se na hora que o título chegar ele não vai mais ser o Cartola, né? Então, dá para entender a lógica. Você ainda acha... e aí eu te refaço a pergunta, né? Sim. Você ainda tem essa esperança de que a SAF mude em quê? É interessante falar que existem modelos de SAF, né? Então, como está no início, né? Como aconteceu com o Vasco, com o Botafogo, que a gente pode dizer que teve esses problemas iniciais, eu acredito numa evolução também de aprendizado do primeiro contrato. A partir daí já não faço mais assim, vou fazer uma SAF diferente. Eu acho que o mercado vai aprendendo a lidar com isso. O Lene falou que dos 20 clubes sendo SAF, 4 caem, mas se eles caem com menos dívida, né? Com menos senso de urgência, com menos problema interno, porque também é interessante que o torcedor entenda, é importante que eles entendam que uma SAF não significa que vai ser campeão, né? Então, se os 20 clubes serem SAF, não significa que os 20 vão ser campeão, entendeu? Mas vai ter uma estrutura, eu acredito que uma estrutura muito mais profissional para que o clube seja mais estável, que eu acho que isso é o mais importante. Não vejo que precise ser SAF para dar certo. A gente vê o modelo do Flamengo, do Palmeiras, que acho que o Palmeiras tem feito um trabalho incrível. Mas eu tenho um pé atrás com associação, né, onde não tem um dono, onde você... A governança é mais difícil na associação. Onde um presidente vai entrar e aí a oposição que estava lá dentro, e como você vai trabalhar com os colaboradores que a oposição trabalhava? Não, vou trazer os que eu confio, porque... isso é muito ruim. Porque se eu vou trabalhar com quem eu não confio, eles podem estar passando também a perna em mim, né? Pode acontecer isso. Que você falou é importante, até para fazer um paralelo com o que foi o Bahia, né? O caso nosso lá do Bahia, até quando eu entro em 2013, você vai lembrar bem, foi quando teve um presidente deposto e há uma mudança do estatuto feita por um interventor judicial, e a mudança do estatuto, eu diria que deixou o clube moderno, principalmente em 2013. Ele saía de 300 conselheiros, caía para 100, o que já era uma revolução na época. O conselheiro tinha que ser eleito pelo sócio, então acabava aquela coisa de assim, eu tenho meu grupo de 100 e eu entro com o meu grupo. Era eleição proporcional, então
se eu tinha, hipoteticamente, 3 grupos concorrentes, se cada um tivesse 33% de votos, ia eleger do 1 ao 33 de cada grupo. Então, você criava já um ambiente de diversos grupos políticos ali dentro, o que é mais salutar para você não caminhar sempre para o mesmo grupo político. Presidente e vice-presidente remunerados e eleitos também pelo sócio. Eu estou falando isso em 2013. Então, isso foi muito moderno para o que aconteceu. Então, quando a gente entra no Bahia, eu já não pego um Bahia que ainda tem esses modelos de 10 vice-presidências. Vice-presidente de patrimônio, vice-presidente de marketing, o Bahia tinha um presidente e um vice-presidente. Todas as decisões executivas e já caminhava como um clube profissional. Então, eu acho que isso facilitou muito, certeza absoluta, que isso facilitou muito o caminho que o Bahia tem hoje e tem construído com o passar dos anos. Eu, por exemplo, quando eu vou ao Botafogo, eu passei por 2 situações que para mim foram muito emblemáticas. Eu tive que passar por sabatina do Conselho Fiscal e sabatina do Conselho Deliberativo. Das pessoas perguntarem por que você está vindo, mandei investigar a sua vida, era desse nível, assim, as perguntas, assim, eu disse, meu Deus do céu, sabe? Mas ao mesmo tempo foi bom, porque é o que eu falo, assim, quando você tem sua vida limpa e transparente, eu não estou devendo nada a ninguém, então eu posso argumentar com o meu trabalho. E aí a gente, enfim, pôde construir mas no Cruzeiro, por exemplo, você viu muito de perto também, né? Até no nosso documentário lá, A Virada, você participa também. O drama que foi para poder conseguir Ronaldo fazer a compra. Por conta daqueles embates políticos em que os velhos conselheiros não querem abrir mão daquela síndrome de pequeno poder, que é o grande problema ainda no futebol em vários clubes. Né? O Bahia tem uma história que eu acho assim, fascinante e ela é uma montanha-russa, assim, porque o clube vinha de um domínio político ali do Paulo Maracajá, Sim. certo? Campeão em 88. Ele não foi o presidente esse tempo todo, mas ele era o grupo político que estava no poder. E aí, quando vem a intervenção judicial, que é um fato raro, né? Não lembro de outro clube que tenha passado por isso. Hoje os corintianos estão pedindo uma intervenção no Corinthians. O Bahia passou por isso lá em 2012, né? E foram, inclusive, tentativas de intervenção judicial. Foi uma luta. Até pegar, vamos dizer assim, foi na terceira Foi na vez. terceira, pois é. Da intervenção judicial, o Bahia faz um processo de democratização muito intenso, como esse que você acabou de descrever, de reformular a parte política. E aí ele é vendido para os Emirados Árabes, né? Em última instância, porque o City é dos Emirados. O Bahia traiu um pouco esse movimento de democratização quando ele abriu a SAF e foi para a mão do City? Eu não diria trair. Trair eu acho uma palavra forte. Mas, assim, tudo que foi feito para o Bahia virar um clube democrático e etc., foi uma demanda reprimida de mais de 30 anos. Eu posso falar, eu fui criado vivendo essa demanda, porque meu pai foi o primeiro cara que montou um grupo de oposição a Maracajá em 88. O Bahia sendo campeão e ele já achava um absurdo a maneira como o Maracajá geria o clube. E ele, Virgílio Elísio e tantos outros tricolores assim, muito emblemáticos. E eu vivi minha infância inteira com meu pai em reuniões tal, para tentar discutir. Foi candidato a presidente, depois ele foi vice-presidente no momento em que Maracajá abriu mão do poder, depois retomou, enfim. Essa é história para um outro programa. Quando o Bahia chega eu diria, até o fim da gestão de Guilherme, o Bahia chegou num limite de prateleira com as próprias pernas, sabe? Tipo assim, o CT, eu ainda estava lá quando a gente inaugurou o CT de primeira linha, tudo bem organizado, porém, sem elasticidade de receita. O Bahia, da forma original, não tinha como crescer receita. A não ser, obviamente, né? Vender os direitos aqui, acolá, melhorar um pouquinho de patrocínio, mas a elasticidade era muito baixa. O Bahia ficaria, eu diria que eternamente ali, sempre como um 14º, 15º clube de receita na Série A. Perigando cair com frequência. A única maneira de pular de prateleira seria, de fato, vendendo o clube e tornando uma SAF. Então, eu acho que o torcedor, de alguma maneira, no Bahia se sente mais confortável porque ele viveu todo o processo,
ele tem certeza que ele participou e construiu aquilo e que agora, de fato, ou fazia isso ou ia continuar sempre no mesmo patamar. E eu acho que para o torcedor do Bahia é confortável. Óbvio que sempre tem alguém que, o Bahia não é mais o mesmo, mas eu acho que, em geral, a torcida hoje é muito feliz. Porque você pensar, o Bahia voltou para a Libertadores depois de 35 anos, foram 2 Libertadores já seguidas, o Bahia está aí agora, o Campeonato Brasileiro, de novo, figurando entre as primeiras posições. A gente não vivia isso. Aí eu tô falando já até no chapéu de torcedor aqui, né? A gente não vivia isso há muitos anos. Eu imagino que em algum momento essa demanda vá subir. Assim, se acostumou, ok. Porque assim, o Bahia, ele vem, inclusive dos anos 2000, de uma Série C, de uma Série B. Então, voltar para a Série A em dado momento já era uma vitória importante. Um triunfo. Perdão. Não tem. O Bahia nunca tem. O Bahia nunca tem vitória. O Bahia tem triunfos. Foi um triunfo voltar para a Série A. Mas quando chegou na Série A e consolidou, né, passou aquela impressão de que, olha, não cai mais, embora essa impressão seja uma ilusão, porque a qualquer momento qualquer clube pode cair. O torcedor já passa a sonhar um pouco mais acima. Sim, sem dúvida. Em algum momento você acha que o torcedor do Bahia vai olhar para o City e falar assim, ok, jogar a fase de grupos da Libertadores é legal, mas a gente quer ganhar a Libertadores. Eu posso dizer que o torcedor já está assim. Falar isso, o torcedor brasileiro já mora assim, muito. A régua só sobe. O torcedor já está nessa expectativa. Porque o Bahia vai construir agora, já iniciou, né, a construção do maior CT da América Latina. O torcedor acha isso um máximo. Mas o torcedor quer título. A demanda já é de precisamos ganhar. E aí eu acho que um cara como o Rogério Ceni é fundamental no projeto do Bahia. Porque ele é um cara com cabeça de vencedor. Podem reclamar, podem dizer o que for dele, mas tem uma coisa que ele quer ser sempre é campeão. Então, assim, você ter alguém com esse espírito dentro do clube, e aí Júnior vai poder falar melhor que a gente, contamina o resto das pessoas, do ambiente. As pessoas vão começar a querer mais. Ele agora, na entrevista pós-jogo do Remo, ele deu uma resposta atravessada lá ao repórter sobre o negócio do pênalti. Aquilo dali é porque ele estava muito puto que perdeu o jogo. E se o Bahia ganha o jogo, como iniciou ganhando, o Bahia era segundo lugar do campeonato. Então ele vê cada jogo como uma oportunidade de estar ali beliscando. Eu acho que isso é muito importante para a construção de mentalidade mesmo. Sem dúvida. E aí, de novo, você me deu um bom gancho para a gente voltar para o Júnior. Tá entrosado aqui. É muito entrosado. Dupla de ataque. A troca de passes está muito boa. Porque você lançou um livro. Eu queria que você falasse do seu livro. Primeiramente, deixa eu te presentear, meu amigo. Você merece. Mente Blindada. Deixa eu puxar aqui. Tem uma cordinha embaixo aí, para facilitar. Tem a gente esquece de colocar o manual da cordinha. Tá sendo muito especial poder viver esse momento de lançamento do livro, A Estratégia da Mente Blindada. A minha história de vida, ela é uma história muito interessante. Eu jamais imaginei passar ou viver tudo que eu vivi. Eu sou um menino que saí do Santos, da base do Santos, com aquele sonho de vestir a camisa da seleção brasileira, jogar no melhor clube da Europa, né? Depois voltar e encerrar a carreira no Santos. Só que depois eu fui vivendo várias coisas durante a minha jornada que saiu do clichê do jogador de futebol, né, profissional, desse caminho de sucesso. Depois que eu subo pro profissional do Santos, faço gol com 18 anos ali, gol do título, e aí sou colocado como herói e tal, herói do título 2007, no Morumbi, aquele gol e tal. Inclusive com o Adailton, né, nosso amigo Adailton fez o primeiro gol e eu faço o segundo, a gente é campeão. Eu não estava preparado para o sucesso. E aí eu acredito que eu sou herói, que não era herói de nada. E aí desfoco do futebol, né? Com as amizades erradas e desfoco do futebol. E em menos de um ano, do herói do título, disputar semifinal da Libertadores, vice-campeão brasileiro 2007, ali com o Luxemburgo, que era um timaço nosso. Eu vivo fundo do poço. Eu mudo o treinador do Santos, eu não tenho mais oportunidade, eu vou para Ponte Preta, tenho uma fratura no tornozelo, volto para o Santos, meu contrato acaba, e em menos de um ano eu estava sem clube, machucado, e já não tinha mais nada de herói. E eu tive que me desenvolver ali, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que era ou escolher uma outra profissão e trabalhar, ou ir atrás do meu sonho, só que estava muito longe, né?
E aí apareceu uma oportunidade para jogar na Romênia. Eu fui vizinho do Drácula. E meu sonho estava muito longe, né? O cara que foi criado na base do Santos por 10 anos, o cara que queria ir para a seleção brasileira, que tinha todo o potencial para acontecer. E de repente tu vai jogar na Romênia. Eu lembro de vários amigos zombando de mim na época. Jogadores que estavam na seleção brasileira, jogadores que estavam comigo no Santos ali, zombando pra caramba de mim. Só que eu entendi que essas dificuldades que a gente passa na vida, que eu culpava o treinador, eu culpava o presidente, culpava a chuva, culpava qualquer outra coisa, menos a minha responsabilidade. Quando eu entendi que essas dificuldades que a gente passa, né, esses problemas que a gente passa na vida, elas são oportunidade de crescimento, aí mudou completamente minha visão de vida. Porque aí eu chego na Romênia, aí eu tenho que aprender a língua, menos 10 graus, neve pra caramba, só que ali não tinha plano B. Se eu quisesse realmente viver os meus sonhos, eu tinha que passar por aquilo. E eu comecei a olhar para aquilo como oportunidade. Então, cara, eu chegava antes, treinava pra caramba, antes me preparava pra caramba antes do treino, treinava pra caramba. E aí, quando eu entendi isso, eu até tinha lido um livro que minha mãe me deu, que eu não tinha costume de ler, mas na hora que o bicho pegou, a gente começa até a ler, né? Que se chamava Decida a Vencer. E esse livro me deu muitas ferramentas, eu não tinha cultura de ler, me deu muitas ferramentas para entender o que eu precisava fazer para vencer. E em menos de um ano eu fui artilheiro ali na Romênia, fui o melhor jogador, melhor atacante da temporada e fui vendido para o CSKA Sofia da Bulgária. E aí eu comecei a entender, comecei já a entrar na esteira ali dos vencedores de, cara, eu preciso me preparar, preciso focar, preciso entregar, preciso aprender sobre a cultura, preciso aprender a língua. Já comecei a entender ali quais são as estratégias para vencer. E quando eu chego no CSKA, é igual. Cara, um ano lá, eu fui artilheiro, melhor jogador, e aí eu vou para a Ucrânia, que aí que eu falo sobre a adaptação, que eu chego lá achando que ia me adaptar super fácil e acontece tudo isso. E eu preciso me desenvolver. E aí eu fui me desenvolvendo. Só que é muito louco, assim, né? Porque eu tinha uma visão de vida muito curta, né? Muito curta, assim, só daqueles momentos. E hoje eu consigo olhar para trás e ver, cara, a cada momento, cada passo que eu fui crescendo, que eu fui me desenvolvendo, eu fui acessando níveis maiores. Não é assim, eu vou acessar nível maior para me preparar. Não, eu fui me preparando para acessar os níveis maiores. E as coisas foram acontecendo do jeito certo. Não igual foi em 2007, que eu tive o sucesso primeiro para depois me preparar para o sucesso. E aí, cara, isso foi para mim, eu falo que fora de campo, tudo que eu vivi em campo foi muito bom. A minha carreira foi incrível, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu vivi. Só que tudo que eu aprendi fora de campo tem muito mais valor, porque a vida segue. Eu parei de jogar. Só que hoje, tudo que eu aprendi lá atrás, eu consigo colocar em prática ainda hoje. Entendeu? Falar russo, falar inglês, falar espanhol, falar italiano, falar romeno, as amizades que eu tenho pelo mundo, a visão de vida que hoje eu tenho por todos os lugares que eu passei, entender de cultura. Então hoje eu falo que esse caminho que eu trilhei foi muito rico para minha vida. Talvez se eu fosse dali pro Real Madrid, tivesse de novo se deslumbrado rapidamente. Talvez as pessoas fossem também fazer as coisas para mim. Eu não ia atrás de estudar sobre finanças, não ia aprender sobre desenvolvimento humano, não ia me formar em coach, não ia fazer curso em Harvard, não ia fazer um monte de coisa que eu fui fazendo porque eu entendi que eu tenho que me desenvolver e não as outras pessoas fazer por mim. Então, o futebol me proporcionou viver isso e aprender sobre a vida. É muito legal você falar em mente, até vou aqui pegar o livro para poder mostrar. Mente blindada, para você que está assistindo a gente, seja nos canais lineares da N ou no YouTube, é legal falar em mente, porque quando a gente pensa no clichê do futebol, ele é um clichê assim de técnica, tática, físico, e eu acho que muitas vezes o psicológico fica um pouco deixado de lado. Você olha um garoto que sabe driblar, pronto, ele tem tudo. Sabe? E eu lembro também de quando eu estava estudando, fazendo meu mestrado em Barcelona, fui num desses eventos em que tinha um diretor técnico do AZ Alkmaar, da Holanda, que é um clube assim, referência em formação de jogador, revenda. E uma das coisas que ele explica ali é que quando eles estão formando os atletas na base, eles estão menos preocupados com técnica, com tática, que essas coisas elas são inseridas aos poucos ali, mas que eles buscam elementos de personalidade para poder identificar os garotos. E eles chamam isso de building blocks, como blocos para você ir construindo. Então, se o garoto demonstra que ele tem vontade, que ele quer aprender, que ele quer se desenvolver, esse é um building block. Se ele tem disciplina para treinar, para voltar, para recomeçar, esse é outro building block. Então, ele vai buscando sempre esses traços de personalidade
e o resto você constrói. Então, é muito legal você falar de mente, porque os atletas, na tua experiência de vestiário, de amigos de profissão, quantas pessoas encontram, assim, quantos estão preparados para lidar com questões mentais, psicológicas? É muito interessante você falar sobre isso, porque hoje sim a gente consegue entender no futebol, mas amplia para todas as áreas, né? Não só profissão, mas para as áreas da vida. Se a mente não tiver saudável, o corpo não funciona. Se o corpo não funciona, a gente não consegue entregar o que a gente quer entregar. E dentro de um vestiário, é muito interessante você entender aquele menino que tem uma visão só do futebol, e logo quando ele faz 3 gols num treino ou num jogo, ele já fica vislumbrado, já entra no vestiário diferente, já põe um relógio diferente, já começa a ter um olhar, já vislumbra ali de um jogador que já tem uma visão mais ampla sobre a vida. E eu acredito que aqui no Brasil, ainda hoje, a gente desenvolve muito mais focado, aquela criança, a gente foca muito mais em desenvolver só o atleta, só o jogador de futebol, só a habilidade dele com a bola, e muito pouco a gente trabalha a visão de vida. O futebol precisa ser uma ferramenta de preparação para a vida, e não só. E não o contrário. Porque, cara, se tornar jogador de futebol, tinha vários jogadores melhores que eu na categoria de base, muito melhores. Só que ali, na hora, no funil ali do sub-20, cara, vai subir 1, 2, 3, vai subir 5. Aí vai subir, vai estrear. Se o cara não estreia tão bem, já não vai mais ter oportunidade ali. O cara perde um gol decisivo, a torcida esse cara já não vai mais jogar. E aí o que estreia bem, talvez seja o cara que vai ter mais oportunidade, que vai ter uma sequência de jogos. Às vezes o treinador do profissional gosta ou não gosta do cara. Então, tem muita coisa que acontece nessa jornada para decidir se o cara vai ser jogador de futebol ou não. Muitas circunstâncias. São variáveis que a própria pessoa não controla, né? Então, a estratégia da mente blindada vem de experiências que eu vivi, mas é para dizer que é possível viver o sonho, tá? Isso não é só para atleta, para qualquer ser humano que tem um sonho, que quer alcançar isso. A mente blindada, ela mostra que é capaz, independente das circunstâncias, você viver os seus sonhos. E o sucesso na vida não é você ter êxito numa área só, e sim em várias áreas. Muito bem. E como sempre, cara, eu gosto de divulgar livros, então se você quiser ler o livro... A Estratégia da Mente Blindada. Exatamente. Por Júnior Moraes, prefácio de Paulo Vieira. Procure, compre e leia. E aí eu volto ao nosso assunto, que talvez devesse ter sido o primeiro, mas a gente já foi emendando um no outro, que é a sociedade de vocês na 94. Primeiro, são 6 sócios. Isso. Eu vou aproveitar o gancho e já aproveitar. Você já ganhou um presente e ganhar o segundo. Aí, que beleza. Assim que é bom. Quando a gente organiza o podcast... Para isso. Em vez de dar presentes, eu recebo. Não, mas... o gancho dos sócios é porque um dos sócios é esse rapazinho aí que tá com o nome na camisa. Né? Essa aí. Camisa do Betis. Denilson Show. Camisa do Betis. Camisa na hora histórica. Que você abriu aqui, a gola ficou pra cá. Agora vai. Agora vai pressionar. Olha quem é. Denilson Show. Denilson. Então, assim, somos 6 sócios. Inclusive o Denilson. Inclusive o Denilson. E sócios eu diria que com visões de mundo diferentes, né? Denilson e Júnior, aqueles que estiveram dentro de campo. Eu, com minha carreira toda aí, que já rodei por muitas funções dentro do futebol, de scouting, depois como dirigente em clubes e CBF. Fabrício Ramos, que é quem conduz a carreira de Denilson de ex-atleta para comunicador. Rodolfo Mó, que vem do marketing de influência, que eu diria que é a ferramenta mais nova dentro desse ambiente, né, do futebol. E Theo Teló, que vem do mercado sertanejo, irmão e empresário de Michel Teló, mas com a carreira consolidada e consagrada, e que traz esse olhar de show business para dentro do negócio. Então, por uma conjuntura, assim, os 6 se encontram, né? A empresa começa com 2, depois entra o terceiro, o 4, e eu diria que o último dos 6, assim, a chegar. E eu acho que a gente consegue unir coisas que são muito importantes, assim. Eu diria que a primeira delas, que é o que eu falo, que é o capital reputacional da gente.
Então, são 6 pessoas que estão há muitos anos nos seus mercados e com suas reputações intactas. E você sabe que no mundo do futebol não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Então, eu acho que isso é um grande valor. O segundo é essas visões complementares, que no final das contas a gente faz com que a gente se conecte de maneiras diferentes. E eu acho que a terceira grande valência é nossa rede de contato, que no final das contas é cada um com uma rede muito ampla de contatos, que faz com que a gente consiga, vamos dizer assim, chegar em lugares e atingir níveis de entrega maiores que o normal por conta da relação que a gente tem. Então, a gente fala, a 94, ela é uma empresa em homenagem a uma Copa do Mundo, né? Então, a Copa de 94, no final das contas, pelas idades dos sócios, é a primeira Copa que todo mundo meio que marcou para nós. Se apaixona. Se apaixona, né? Então, apesar da gente ter um penta entre os sócios, a homenagem a 94, porque não era aquela seleção, vamos dizer assim, a mais vistosa, muito criticada, né, pelo pragmatismo em campo e tal, mas também uma seleção que tinha uma entrega que é o que a gente fala, quando não era no talento, ia muito na transpiração, a relação, né, de cumplicidade entre eles, né, aquele famoso gesto de Ricardo Rocha, de todo mundo entrar de mão dada. Então, ela teve um simbolismo muito grande, né? E aí, depois você começa a conviver com alguns personagens, né? Eu já conheci mais de perto o Bebeto, pelas relações ainda na CBF, Mauro Silva, enfim, o Fabrício é da mesma cidade de Dunga, que é Itajaí, no interior do Rio Grande do Sul. Então, ele tem lembranças... Itajaí não, é Ijuí. Ijuí. Então, ele tem lembranças de Dunga campeão mundial, chegar em Juí, e ele era a criancinha que estava lá vendo o cara da cidade que foi campeão do mundo. Então, assim, tem muitas coisas que conectam a gente e que hoje, enfim, fez com que a gente iniciasse esse trabalho. A agência tem um pouco mais de 1 ano e meio. Eu tenho 1 ano de agência, faço agora em abril, graças a Deus aí caminhando bem com alguns grandes clientes e entregando bons trabalhos. Cite alguns, por favor. A gente hoje faz o trabalho para a SAB, da Brahma, né, o projeto de SAB, Sociedade Anônima da Brahma, toda a parte de arquitetura digital. A gente tem um trabalho com a Perdigão, que é um projeto de futebol da Perdigão, que é o Perdigão na Brasa, e alguns outros clientes, como KTO, que é Denilson Embaixador, Vedacity, Denilson Embaixador. A gente tem alguns talentos da empresa, Sgarbi com Centauro, a gente tem Chico Garcia também com o KTO. Enfim, tem já alguns bons trabalhos, assim. A gente tem Jackson Follman, né, um goleiro que sobreviveu ao acidente da Chape. Follman, a gente tem um foco muito também em palestras. Então, Follman hoje viaja o Brasil todo falando sobre a reconstrução dele de vida, resiliência, né? A palestra dele é incrível. A palestra dele é incrível. Escreveu um livro também, né? Ele vai lançar o livro ainda, e esse ano completa 10 anos do acidente, né? Já tem uma demanda também das pessoas que recuperam esse assunto e querem entender, né, 10 anos depois, como é que as coisas têm acontecido. E Follman é uma lição de vida, né? Follman, a gente fala, nunca pode normalizar o fato de ter uma pessoa que sobreviveu a um acidente de avião entre a gente. E com a alegria e com a desenvoltura dele. O astral dele, assim. Follman se descobriu cantor depois ganhou um reality show na TV Globo, enfim. Então, assim, eu diria que nossa empresa é uma empresa de muitas histórias de vidas que se cruzam de alguma maneira. Em algum momento a gente se cruza. A gente brinca com o Theo, que é o que não vê do futebol, que quem é do futebol tem alguma história com essa eu te pego. Sempre tem uma história com essa eu te pego. Então, até nisso a gente se conecta. Então, hoje a gente tem feito esse trabalho. Como eu falei, a gente tem alguns talentos na empresa. Eu diria que é a base de nossa pirâmide de trabalho. E a partir dos talentos a gente desenvolve projetos customizados para marcas. Então esse é o grande foco nosso. E tem também uma joint venture com a África? Isso. A gente desenvolveu agora uma joint venture com a África, que vai se chamar África 94. Ela inicia com um projeto de War Room para a Copa do Mundo. Então, traduzindo para o público... War Room é uma sala de guerra. É uma sala de guerra para arquitetura digital de marcas. Basicamente, as marcas que querem trabalhar o ambiente digital durante a Copa do Mundo e que tem, obviamente, bloqueios, porque se você não é patrocinador da Copa, você não pode falar de Copa, mas
precisa surfar a onda, a gente cria toda essa estratégia e vai ter uma equipe, eu diria quase 24 horas, trabalhando em 3 turnos, para poder construir e responder isso em tempo real. Eu sempre uso o exemplo, na Copa de 2018, lembro um torcedor russo que apareceu com a bandeira do Brasil, assim, parecendo um bruxo, que aí depois ganhou uma fama, virou meme. Na mesma hora que um personagem desse surge, nossa equipe tem que estar preparada para ter ideias, fazer como reagir a isso e, de alguma maneira, surfar essa onda, para poder manter o nível de entrega durante a Copa do Mundo alto. Então, esse trabalho com a África começa desse jeito, mas ele é um projeto para ser contínuo, a gente funcionando como um braço de futebol para a África e os clientes da África. Para quem é do ramo do futebol e não está familiarizado, a África é uma gigantesca agência de publicidade que tem acesso a muitos clientes, né? Imagino que eles agregam bastante nesse sentido, mas que não devem ter o conhecimento específico do mercado do futebol. E aí que vocês se complementam. A gente se complementa nisso. A gente fala assim, eles têm um know-how criativo que a África é entre as maiores agências do mundo hoje, né? Disparadamente. E a gente com expertise de futebol. Então, a gente une esses 2 braços. A gente tem, eu diria que entregas muito específicas, né? Porque o futebol, ele não é uma cultura única, né? Cada clube, cada estado tem uma cultura de futebol diferente, né? E aí, você ter esse conhecimento de entrega é bem importante. Eu vou dar um exemplo real de ontem. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do Mineirão, tratando de uma parceria com um cliente e... Se você não vamos dizer assim, do futebol, você não vai saber, por exemplo, que o prato típico do estádio do Mineirão é o tropeiro. Então, assim, aquilo tem uma importância muito grande para o ambiente do futebol. Então, como é que eu posso, vamos dizer assim, me aproveitar desse símbolo cultural para entregar isso a uma marca, para ela se conectar mais com o público? Só vai saber isso quem é do ambiente do futebol. Então, construir esse tipo de estratégia é onde a gente diria que acerta em cheio. Né? Muito legal. E como é que tá a tua vida no marketing esportivo? É interessante porque eu sou apaixonado por essa área. Eu tive uma empresa por 8 anos, enquanto eu jogava, a AM10 Sports, que era sobre marketing esportivo. A gente cuidava da imagem de atletas. Cuidamos de Aduelano, Vitor Ferraz, Delis Gonzalez, Antunes, lateral esquerda da seleção portuguesa. Então, eu já era apaixonado. Tinha um sócio que operava aqui, enquanto eu jogava, que era o Ale Santana. E hoje também está na 94 comigo. Então, eu já era apaixonado por essa área. Já tinha um relacionamento de anos com o Fabrício Ramos, que é o nosso sócio, com o Denilson. E a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade. Quando eu encerro a carreira, a gente já tinha essa conversa antes de encerrar a carreira, mas aí quando eu encerro a carreira e entendo que eu preciso estar em ambientes de prosperidade, de crescimento, com pessoas diferenciadas ali e já no marketing esportivo, aí, cara, já tem essa conversa com o Fabrício para entrar sócio na 94, porque eu aprendo todos os dias ali, né? Então, como ele disse, como cada área ali, cada sócio, cada área tem suas... particularidades, eu consigo ir aprendendo um pouquinho de cada coisa. E eu tô do outro lado da mesa, né? Então é interessante porque a gente vai fazer um projeto de Copa. Como é que funciona isso nos bastidores, né? Antes eu tive a AM10 Sports, mas eu trabalhava diretamente só com os atletas. E agora com as marcas, com Copa, como é que funciona isso? As demandas são outras, né? E aí a gestão mesmo ali do dia a dia, de setores, de metas, de objetivos, como é que funciona ali a estratégia. Então, estou muito feliz de poder estar com essa seleção de fenômenos. Essa é uma diferença relevante, eu acho, né? Porque quando você está gerindo a carreira do atleta, óbvio que você vai se preocupar com posicionamento, com a marca, com repercussão, com rede social, etc, etc. Mas no fim do dia, o objetivo é levantar patrocínio para o jogador, né? Ganhar dinheiro para o jogador. E na posição que vocês estão hoje, ela é mais complexa do que isso, né? Porque óbvio que o objetivo também é financeiro em algum momento, mas você está com uma marca que quer se inserir na Copa do Mundo, ela tem um ambiente super fragmentado, mas também populado, né? Tem muita gente que vai falar de Copa do Mundo agora. É diferente, né? Essa demanda. É diferente e eu diria que é complexa. Eu uso muito esse termo de arquitetura porque, de fato, você tem que fazer conta o tempo todo. E não conta financeira, é conta de chegada. Assim,
o que é que eu posso fazer que seja melhor para a marca? Não é melhor para a gente como agência, é melhor para a marca. E às vezes o melhor para a marca nem sempre, por exemplo, a gente tem os nossos talentos. Nem sempre vai ser usar os nossos talentos. Às vezes são talentos externos. Então, eu tenho que fazer a escolha de, vamos dizer assim, de não ganhar com o meu talento para escolher um outro talento que sirva melhor para ela. Que vai entregar melhor. Que vai entregar melhor. Então, assim, você de fato precisa ter uma visão muito global, assim, de tudo que está acontecendo, todos os movimentos. Eu acredito que é um mercado em que, se a gente se junta, a possibilidade de ganhar, quando eu digo ganhar não só na entrega, e até financeiramente é maior. Eu sempre brinco quando eu converso com alguém, quando eu estava do outro lado da mesa, né, de clube, dizia assim, não, agora a gente é concorrente. Eu disse, não, a gente não é concorrente, a gente é complementar. Porque vai ter coisas que você faz que eu não faço. E vice-versa. Então, eu entendo que as propostas, elas podem ser complementares para a gente ganhar força. Porque está muito pulverizado, né? É muita gente entendendo que é uma oportunidade num evento de 40 dias, vamos dizer assim, e não tem dinheiro para todo mundo. Então, vai ter que achar uma forma das pessoas se juntarem para que todo mundo consiga, obviamente, né, rentabilizar seus projetos. E eu fecho com essa pergunta. Esse período de Copa do Mundo que está se aproximando, né, a gente está falando aqui no fim de março, a Copa está há 3 meses aqui. Faltam 3 meses para a Copa, praticamente. Como é que vocês estão vendo o cenário? Assim? As marcas elas já estão com essas campanhas prontas, resolvidas? Está tudo bem planejadinho? Ou não. Como é que tá? É um momento, às vezes, até angustiante, porque está muito próximo. As marcas querem muito, as marcas estão buscando, mas a maioria delas não tomou a decisão. Enfim, nós todos ainda recebemos demandas de queremos participar e surfar a onda da Copa e não sabemos como. Há menos de 90 dias. Então, assim, reagir a isso é difícil. Então, você precisa elevar seu nível de criatividade para conseguir entregar dentro de um prazo razoável. E aí, obviamente, vai ter outros impactos, porque tudo aquilo que é mais próximo da data é mais caro. Então, aí as marcas, às vezes, até têm a vontade, mas na hora que se depara com custo, e ainda mais em dólar, a maioria deles tira um pouco do pé e faz, poxa, eu até queria, mas não dá, vamos ter que recalcular tudo de novo. Aí você tem que ficar sempre, eu diria que não vai e volta assim de projeto. Mas eu diria que o mercado está muito aquecido. Tem muita possibilidade de virar projetos ainda, eu diria que 60 dias, 45 dias antes da Copa vai ter muita coisa que vai virar de projeto, porque superaqueceu agora, porque teve o Carnaval também, que eu diria que quebra um pouco do clima das empresas nesse ritmo, né? Até porque muita gente investe no Carnaval. Então, acho que agora é o momento que está começando a acelerar e eu estou muito confiante, assim, muito confiante do nível de entrega de projetos, das frentes todas que a gente abriu. Eu diria que a gente tem uma frente que é Denilson, que é uma frente que está bem, já está faltando até tempo para cuidar de tanta demanda e agora é fazer com que as outras frentes que a gente abriu também prosperem. Na Copa a gente vai ter 2 personagens, né? 2 estrelas aí que vão ser protagonistas na Copa, né? Um é o Denilson fora de campo e outro é o Estevão. O Estevão que está no Chelsea, que a gente faz a gestão da imagem dele, então essa parte dos bastidores ali da construção de imagem dele é nossa. Então, realmente, a 94 Market Football, ela não entra em campo só para jogar, ela entra para decidir. E Estevão, a gente ainda pode dizer, Estevão a gente pode cravar que está na Copa, porque quem disse foi Ancelotti, né? Então a gente não está sendo arrogante, não, é ele que falou. Mas é um baita ativo, né, cara? Muito jovem, joga muita bola. E com a cabeça espetacular. Uma personalidade incrível, assim, uma mentalidade bem focada no futebol, consegue se divertir jogando bola, que hoje em dia cada vez menos, né? A gente vê alegria aí dentro de campo. E você vê que ele está preocupado em jogar futebol. Então, a gente realmente tem que tirar o chapéu para ele, porque dentro e fora de campo ele é um campeão. Prazer falar com vocês. Vou me desculpar com a audiência que nos vê em vídeo, porque eu sou todo atrapalhado, né? Você vê que para mostrar o livro eu mostrei na câmera errada, depois eu mostrei muito baixo, muito alto, e a camisa também, na hora de mostrar o nome do Denilson, tampou. Então, perdoem aí a falta de jeito do apresentador e a excelência dos nossos convidados. Cara, prazer é meu. Tava com uma expectativa muito boa de vir aqui, realmente foi
foi concretizada, de um bate-papo de um nível muito alto. Então, obrigado por esse tempo. Né? Diferente do que você deve estar acostumado já ter sido questionado em entrevistas coletivas. Né? Sim, então muito obrigado por esse tempo, foi ótimo estar aqui com você. Obrigado. Valeu. Lenin. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Como eu falei, a gente já se conhece há muito tempo. Eu estava rapidamente aqui para concluir contando a Júnior que a primeira vez que a gente conversou, você tinha ido a Salvador para cobrir uma corrida da Caixa Econômica. Foi. Ainda como repórter da Máquina do Esporte. Tava fazendo um freela. Isso. E então, assim, como você também construiu uma bela carreira, e eu sei que você sempre acompanhou a minha também, então sempre um torcendo pelo outro. E feliz de estar num ambiente hoje próspero e de credibilidade que você construiu, e só agradecer e deixar a gente à disposição sempre que você precisar. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a você também que nos assistiu até aqui, e lembre-se de que a Copa do Mundo está na N Sports, né? Você vai poder assistir a 32 jogos da Copa do Mundo na N Sports. Eu sou o Rodrigo Capello e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um episódio inédito. Tchau!